Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Olá pessoal, Edivaldo mais uma vez. Terminamos a primeira parte da nossa lição e quero incentivar você a dar continuidade no nosso curso, assistindo as próximas partes desta lição, e assim nós possamos continuar crescendo juntos na graça e no conhecimento do nosso amado Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Quais são os dons milagrosos do Espírito? Eu vou apresentar aí para você, nós vamos apresentar algumas listas, tá bom? Algumas listas, olha aí, olha. Primeiro, 1 Coríntios 12, de 8 a 10. Abra comigo lá para você ver, tá bom? É importante a gente confirmar, não é? Para ficar claro aquilo que a palavra de Deus, ela nos apresenta. Tá ok? E eu gosto de ler justamente para que quando eu falar depois, aí você já tenha noção, né? Mas diz assim, olha, a partir do verso 4 eu vou ler, até o 8, tá? A partir do verso 4, diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Lembra que a gente fala isso? Olha, agiu de um modo na vida de Pedro, dos apóstolos, de Paulo, enfim, e na nossa vida é de um modo diferente. Mas o Espírito é o mesmo, não é um Espírito diferente, né? Tá bom? Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Me diz aí o que significa a palavra ministério. Porque eu quero saber se você está entendendo o que lê, tá? Então, me diz o que significa a palavra ministério. Nós explicamos isso, mas é importante você saber o que você está lendo. Vamos ver o que vai chegar aqui. Isso. Mais alguém? Danilo colocou trabalho. Alguém tem mais alguma ideia? Ou palavra, né, que seja sinônimo? Alguém tem? Se tiver, você mostra aí para mim. Vamos ver. Serviço, isso, Gisele, Odair, maravilha, é isso mesmo. E por que eu quis que você pensasse desse jeito? Porque a palavra serviço, ela está ligada com a palavra diácono. Então, diácono significa servo. Diaconia é serviço, trabalho, obra realizada. Tudo bem? E aí nós continuamos a leitura. Há diferentes tipos de serviços, trabalhos, ministérios, tá bom? Então, quando alguém falar assim para você, ó, o meu ministério é tal, eu não vou usar nome de igreja aqui porque não gosto disso, né? Questão de ética. Nosso propósito não é falar da igreja A ou B, mas falar da palavra. Mas quando alguém falar assim, eu faço parte do ministério tarará, eu faço parte do ministério tereré, aí você fala assim, opa, isso é divisão. Ministério não significa nome de igreja. Ministério significa serviço. E nós temos que enfatizar isso, para que a gente abandone esse tipo de pensamento. Se você pensava assim, então é bom você referir-se ou pensar melhor sobre isso. O Reinaldo colocou aqui, tarefas. Isso mesmo, Reinaldo. Certíssimo. Tá bom? Eu espero que haja boa compreensão disso. Continuando a leitura, olha. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então, não sou eu que escolho o dom, é Deus quem realiza, é Deus quem dá.
e ele age de acordo com a sua vontade. A cada um, porém, olha lá, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Então, o dom que Deus dá para você e para mim não é para promover seres humanos. O dom não revela que um é maior, outro é menor. Tem que lembrar disso, gente. Você já viu isso acontecendo no meio religioso? Onde a pessoa que tem, acha ou diz que tem, né? Porque se tem essa atitude, então para mim não tem. Ela está sendo enganada por ela mesma. Tá bom? Não tem. Porque o dom não revela que um cristão é superior ao outro. Você já viu alguém pensando assim? Só coloca assim, tá bom? Não cita nome, não cita nada. Mas só coloca, professor, eu já percebi isso num lugar que eu ia, eu já fui, ou eu vou, sei lá. Eu não sei onde você vai, né? Então, sim, a Kate colocou com coragem, o Reinaldo também, o Carlos também, isso mesmo. Mas, gente, eu vou agora enfatizar. O dom dado por Deus, não é para colocar em evidência seres humanos. O dom dado por Deus, para que serve? Olha comigo só o verso 7. E diz para mim, qual é o objetivo de Deus dar os diferentes dons, as diferentes capacidades? Qual é o objetivo? Diz para mim aí, baseado no verso que nós lemos. Opa, já chegou aqui. Graças a Deus. Eu vou colocar aqui não um bem, tá, Danilo? Mas o bem. É o bem. O artigo ele é definido. É para o bem. O bem comum. E o que significa essa expressão? Essa expressão significa o bem da comunidade. É para que a comunidade mostre que ela está unida em torno da vontade de Deus, que dá o Espírito e que concede as capacidades, os dons. Continuando a leitura, tá bom? Muito obrigado. A cada um, porém, de novo, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Há diferentes formas de atuação, mas Opa, voltei. Será que era para a gente ler de novo a mesma coisa? Então eu vou ler. Eu voltei para o verso 6, né? Então eu vou ler de novo. Não sei porquê, mas eu vou ler. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. E o verso 11, todas essas coisas, porém, são realizadas por quem? Pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Será que dá para ficar falando outra coisa diferente disso? Ah, eu quero o dom tal. Não dá para falar isso, gente. Tá bom? Então, essa é uma lista de dons. Outra lista. 1 Coríntios 12, do 28 ao 30. Dá uma olhadinha lá também.
Assim, na igreja, Deus estabeleceu, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Gostaria de fazer... Não, primeiro eu quero perguntar para você. Fazer uma pergunta, baseada nas perguntas que foram feitas. Qual é a resposta para todas essas perguntas que foram feitas? Qual é a resposta? São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos dom de realizar milagres? Têm todos dom de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Qual é a resposta para essas perguntas? Só tem uma resposta. Qual é a resposta? Professor, alguém está colocando aqui. Hoje em dia, as pessoas até aprendem a verdade sobre o Espírito Santo, mas devido a estar arraigado em doutrinas de homens, ou porque receberam o ensino dos pais, não conseguem se desligar da tradição que foram ensinadas ou deixam a Bíblia de lado. Muitas vezes parece que o professor está batendo em ferro frio e o ferro frio não se amolda. O que importa é que há uma necessidade de continuar falando sobre isso. Obrigado, Daí, pelo comentário. É isso mesmo, está certíssimo a observação, porque tem pessoas que elas aprendem a verdade, mas elas não conseguem viver aquilo que aprenderam. Elas não conseguem. Por quê? Porque o preconceito religioso adquirido é tão forte que ela não consegue se desligar daquilo que aprendeu. Às vezes da tradição religiosa, às vezes dos pais. É verdade mesmo. Comentário perfeito aí, viu, gente? Vale a pena refletir sobre isso. A Cristiane colocou a resposta à pergunta. Não. Não, eu diria um não em caixa alta. Que é um não bem forte. Tá bom? A resposta é não. E por quê? Porque, na verdade, apóstolos e profetas, eu quero ver se você lembra disso. Olha, eu vou brincar com você agora. Eu vou brincar com você. Agora eu vou brincar com você. Existem apóstolos e profetas na igreja hoje? Eu vou brincar com você agora. Vamos ver se você vai entender a brincadeira. É uma brincadeira mais séria, viu? Não é? É séria. Existem apóstolos e profetas na igreja hoje? Vamos lá. O Danilo colocou sim. O Carlos colocou não. A Cristiane colocou não. Não. Opa, veio uma resposta interessante aqui. Só vou falar ela depois. Da Giovana. A Giovana colocou uma resposta muito interessante. A Gisele colocou não. A Marta colocou apóstolo não. Outra resposta aqui interessante. Mais alguém? Vocês estão aí, vamos dizer assim, certos em parte. A Giovana colocou assim, eu vou ler a resposta da Giovana. Não como antes. Muito bom, eu gostei. Se for apóstolo no sentido da palavra, enviado, tem. Isso mesmo. Precisa compreender, né, as coisas, isso mesmo. Não é errado eu falar apóstolo, mas se eu usar essa palavra hoje, vai me trazer problema, então eu não uso, tá bom? Não uso. Mas a palavra apóstolo significa enviado. Somente no sentido de mensageiro, certo? Boa. Olha lá. Agora vocês estão aí dentro do contexto. É que levam a mensagem já revelada. Ótimo, Reinaldo. Muito bom. Nomeado apóstolo, não. Tá certo, Marta. Mas eu vou explorar a resposta da Giovana.
A Giovana colocou assim, não como antes. Eu não sei qual é, se a Giovana está conseguindo aí, Giovana, colocar a escritura do lado para essa resposta, mas eu vou ajudar você nisso, tá? E de fato a resposta é essa mesmo, não como antes, mas existe. Existe. A grande pergunta, agora eu vou fazer uma outra pergunta. Vamos ver se você consegue agora finalizar a resposta aí, tá bom? Existe apóstolos e profetas? Sim. A outra pergunta a ser feita é: onde eles estão? Responda essa pergunta agora. Onde eles estão? Que aí você entende o porquê que Paulo falou dessa maneira em 1 Coríntios, tá bom? Onde eles estão? Opa, agora chegou. O Danilo colocou na base, no fundamento, no alicerce, o daí. Hoje as perguntas estão boas, a Cris colocou. É isso mesmo, gente. Cuidado para você dizer assim um não, mas sem explicar o seu não. E também cuidado para não dizer sim, sem explicar o seu sim. Porque as duas respostas estão certas, porém precisam de explicação. Deixa eu voltar aqui, foi a Giovana ou a Gisele? Giovana. A resposta da Giovana, não como antes, ela é muito adequada, mas ainda assim a gente precisa colocar do lado a explicação. Então, abra agora, nós vamos ler, só para você ver que a explicação vem da Escritura. Em Efésios, capítulo 2, guarde isso, porque isso é pérola. Isso é pérola. Guarde essa pérola. Efésios, capítulo 2, verso 19 e 20. Na verdade, a gente precisaria ler até o 22, mas eu vou ler só o que a gente precisa, tá bom? Só para você entender que está na base, no fundamento, tá bom? Isso é maravilhoso, pelo menos para mim, né? Eu espero que seja para você também. Portanto, Paulo vai dizer, ele disse algumas coisas antes, né? Sobre o fato de Jesus ter anulado em seu corpo a lei expressa, dos mandamentos expressos em ordenanças, enfim. Mas no 19 ele diz, portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados, que maravilha, olha, sobre o fundamento, o alicerce, de quem? Dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Eu vou ler os outros também. No qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele quem? Jesus, a pedra angular. Vocês também estão sendo edificados. Olha que beleza. Juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Que maravilha. Agora eu vou fazer uma outra pergunta para finalizar esse ponto. Se apóstolos e profetas não tem mais, como na época dos apóstolos, o sentido da palavra, ele permanece, ele pode ser aplicado. Apóstolo é mensageiro, profeta é porta-voz, mas igual aquelas pessoas, com as capacidades que eles tinham, não tem mais. Eles estão na base. Então, eu acho que é mais adequado a gente dizer, olha, não tem, porque eles estão no fundamento, eles estão na base, na fundação da igreja, junto com Jesus, a pedra angular. Então eu pergunto, quais são os dons de ensino que foram deixados para a igreja hoje? Alguém consegue responder essa aí? Responde, quais são os dons de ensino deixados para a igreja hoje?
É difícil. Ah, chegou aqui uma resposta. Vamos lá. Bom, a Bíblia, ótimo. Tá certo, Cris. Quem sou eu para dizer que está errado, não é? Está certíssimo, não é? Mas Deus deu dons para algumas pessoas ensinar, não deu? Então, isso, chegou mais aqui. A Bíblia é a ferramenta, ótimo, a Cris já explicou, né? A Bíblia é a ferramenta, isso mesmo. Agora, os dons de ensino são mestres, a Cris colocou, o Reinaldo também. Que mais? Tem outros, que mais? Mestres, que são professores, né? Pode ser professores também, tá? Que mais? Alguém tem outra ideia de dons de ensino? Ideia não da cabeça, mas da Bíblia, né? Da cabeça eu sei que pode vir uma enxurrada, mas da Bíblia. Quais são os dons de ensino deixados para a igreja? Interpretação, Carlos, é um dom que foi necessário naquele período para o dom de línguas. Então, esse dom, ele não tem mais hoje, tá bom? Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre ele, mas não é esse, nesse momento aqui, ele não entra como dom de ensino. Na época, talvez. Profetas está na base, lembra, Danilo? Profetas está na base. Abra comigo agora em Efésios 4:11, que lá tem mais um dom de ensino. Vamos ver, né? Tem mais 2 dons de ensino lá em Efésios, capítulo 4. O que diz lá? Eu vou ler só o 11, tá? Só o 11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Tá bom? Então, quais são os dons de ensino deixados para a igreja? Quais são? Pastores ou presbíteros, bispos, que é a mesma coisa, lembra? Professores ou mestres, evangelistas, tá bom? Então, esses são os dons de ensino que foram deixados para a igreja. A pregação, enfim, tá certo. Aí o Danilo colocou, profetas no sentido de 1 Coríntios 14:3. Tá bom, eu não quero que você entenda que eu estou dizendo que está errado, tá bom? É só para você entender o seguinte, que o uso das palavras profetas e apóstolos, na base, do jeito que era naquela ocasião, estão na base da igreja. Isso, o Reinaldo perguntou, não seria função, mas também como mestre? Sim, tá certo. Tá bom? Mas esses são os dons de ensino deixados. Os pastores, por exemplo, só para você entender, Reinaldo, todo pastor ou presbítero, bispo, que é a mesma palavra, o mesmo homem, né, designado por Deus, ele necessariamente ele é um mestre. Mas nem todo mestre é um pastor, é um presbítero, tá bom? Deu para entender? Por exemplo, todo evangelista, necessariamente, ele pode ser um professor. Mas nem todo professor é evangelista. Deu para entender essa diferença? Todo mundo conseguiu entender isso ou não? Vamos ver aqui. Lembro que na aula 10, o senhor falou, você falou, está se referindo a mim, sobre isso também. É isso mesmo, Giovana. Nós falamos sobre isso. Então, eu tô trazendo à sua memória aquilo que nós já falamos. Tá bom? Obrigado, Giovana. Eu espero que você tenha compreendido isso. Mas a ideia é essa. Vamos lá. Uma outra lista está em 1 Coríntios, capítulo 14. Tá bom? Verso 3. Que, inclusive, já foi citado aí pelo Danilo, né? Esse aqui a gente vai rápido porque a gente já estudou ele, né? Diz assim, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. E aí entra também o profetizar, né?
que está ligado à exortação, consolação, interpretação, edificação, etc. Tá bom? Enfim, vocês já falaram isso. Agora, 1 Coríntios capítulo 14, ou melhor, 13, de 1 a 3, nós colocamos interrogação aí. Pobreza voluntária é um dom? Eu acho que é. Eu acho que é. Mas é algo assim. Por que estou falando isso? Por causa do comecinho de 1 Coríntios 14, 3, olha. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios de todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O dom maior é o amor, e que nos leva a práticas realmente de uma entrega total a Deus. Então, se você decidir dar tudo que você tem aos pobres, provavelmente isso, eu acredito que é um dom, tá? O Reinaldo colocou assim, relacionado ao assunto que a gente estava conversando, né? Sobre os dons de ensino. Sim, é que eu sempre vi o dom como dom de ensino, desempenhado por pessoas em diferentes funções, como presbíteros ou evangelistas, professores e pregadores. Tá certo, tá bom? Pode continuar ensinando desse modo, Reinaldo, que está perfeito. Aqui a gente só deu mais informações para a nossa reflexão, tá bom? Não, jamais vou dizer que está errado, porque não está. É só mais informação sobre o mesmo tema, mas informações dentro da escritura, que é o mais importante, não é? Outro dom possível é o celibato, tá bom? O que é o celibato? É o dom que Deus deu para alguém de dizer assim, não vou casar, não vou ter vida sexual. Esse é o celibato, tá bom? Mas essa decisão, ela precisa vir da pessoa e não imposta por alguém, como alguns grupos religiosos fazem, tá bom? Tem grupos religiosos que impõem o celibato. Isso, e aí não, como é que é dom? E aí você vê as desgraças que ocorrem por causa disso em alguns momentos da vida daquela pessoa, porque ela não tem o dom, foi imposto para ela. Quando alguém tem o dom, aí ela faz de forma voluntária e com alegria, tá bom? Então, eu não tenho o dom de celibatário, então eu casei, não é? Não tenho dom, então eu casei, tá bom? Agora, se alguém decide, né, pelo celibatário ou pelo celibato, ele precisa entender aqui é para servir o reino de Deus. Alguém que decide hoje, não vou casar para aproveitar a vida, isso não é celibato. Isso aí é egoísmo, chama-se egoísmo, é diferente. Vou aproveitar a vida, não quero casar ou não quero ter filho porque filho só dá trabalho. E às vezes dá mesmo, né? Mas isso não é celibato. Isso aí é outra coisa, menos celibato, tá bom? É só para você ver a diferença. Beleza. Outra lista, essa aqui também eu acho importante, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos ler essa lista também, tá bom? Olha que interessante essa lista. Romanos 12, do 6 a 8. Temos diferentes dons. Abra a sua Bíblia, hein? Senão vai ficar a palavra do Edivaldo. E não é. Deus é testemunha de que eu estou abrindo a minha Bíblia. Olha aqui, ó. Opa, você está vendo? Nem viu, né? Que o negócio, ele corta. A Bíblia está sumindo aí, olha aí. Tá vendo? Mas está aqui, ó. Tá bom? É que no fundo a imagem aí é uma foto, né? Tá bom? Bom, mas vamos lá.
Então, abra a sua Bíblia. Gente, você não pode esquecer isso, tá? Nós começamos falando isso em nosso curso. Abra sua Bíblia. Esse é o nosso foco. Temos diferentes dons, de acordo, olha que beleza, Romanos 12, enfatizando aquilo que nós falamos já, que é Deus quem dá. Olha que beleza. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo, com cuidado, né? Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Olha quanto dom, né? Aí nós temos em Almeida, fala ministério. Se o seu dom é servir, sirva. Tá bom? É Almeida que fala ministério. E a NVI fala servir. É a mesma coisa, não é? A gente já viu isso que é. Ensino, exortar, contribuir, presidir, misericórdia. Aqui são as palavras de revista Almeida e atualizada, tá bom? A Almeida, revista e atualizada. Que confusão que eu fiz. Agora, deixa eu perguntar para você algo aqui. Você já ouviu alguém perseguindo o dom de servir? Você já ouviu? Alguém falar assim, eu quero o dom de servir. Você já ouviu alguém falar? Eu nunca vi. Você já viu? Se você já viu, você fala, eu já vi. Até eu sou assim. Eu quero o dom de servir. Acho que ninguém busca, não é esse dom. Mas é um dom. Olha, eu conheço pessoas que têm o dom de servir. Eu conheço. É aquela pessoa que ela vê a necessidade e ela não fala para ninguém. Ela simplesmente faz. Tá bom? Ela faz. Ela não manda o outro fazer. Ensino, exortar. O que é o dom da exortação? Tá ok? Caiu, Caí, levei um tombo feio, hein, gente? Caiu a internet aqui. Ai. Mas que coisa, vai ficar legal essa gravação agora, né? Com eu dizendo, né? Levei um tombo feio aqui, né? Caí mesmo. Mas está em pé. Vamos retomar, né? Estávamos falando da perseguição, da necessidade da perseguição do dom de servir. Você já perseguiu esse dom? Eu espero que sim. Vou compartilhar minha tela de novo. Vamos lá. Que maravilha, não é? Aí, já falamos aí de algumas listas de dons. Estávamos nessa daqui, olha. Aqui, ó. Estávamos falando, então, dom de ensino, exortar. O que é o dom de exortar? Não é? Eu vou exortar aquele irmão. Isso, se falando desse jeito, já sei que não vai ser nada bom, né? Não vai sair nada bom aí. Porque, na verdade, exortar é animar, é incentivar, não é julgar, não é condenar, mas é dar ânimo, tá bom? É dar ânimo. Edivaldo, acredito que as pessoas até exercem o dom de servir, mas não pensando deste modo, buscando. Eu também acredito. Você pegou a lição. Eu acho que é isso mesmo, Cris. Eu acho que por isso que eu falei para você, eu conheço muitas pessoas que têm o dom,
mas talvez elas não encarem como um dom, não é? Eu acho que elas têm eu conheço muitos irmãos que eles têm o dom de servir. Aí você pergunta para ele assim, qual é o seu dom? Aí fala assim, eu acho que eu não tenho dom nenhum. Você já encontrou alguém assim? Eu já. Irmã, qual é o seu dom? Eu acho que eu não tenho dom nenhum. Eu só sirvo aqui, eu só sirvo ali. Poxa vida. Ele tem um dom lindo, ele tem um dom maravilhoso, dado por Deus, para a glória de Deus, mas como ele não encara como um dom, ele acha que não tem dom nenhum. Você já conheceu alguém assim? Não é? Então, eu já conheci. Nossa, e é triste, não é? Quando você ouve isso. Eu fico triste, porque é Deus que deu aquele dom para ela, mas ela não reconhece como um dom. Mas qual é o problema disso? É porque não foi ensinado, talvez, né? Com ênfase. Então, se você tem o dom de servir, glorifique a Deus com o seu dom, tá bom? Glorifique. Olha que maravilha. Dom de misericórdia, dom de contribuir. Por exemplo, o dom de contribuir ele é interessante, porque a oferta ela é uma responsabilidade de todo cristão, tá bom? Pobre, rico, enfim, todo cristão. Mas tem cristão que tem o dom, ele faz muito mais do que aquilo que Deus pede. E deu para entender? Tá bom? Mas todos têm a responsabilidade. A Kate colocou assim, verdade, até muitos de nós, com relação ao dom de servir, né? Até muitos de nós já servimos, até porque servir a Deus e amar ao próximo, e sempre que puder, é servir. Eu acho que foi isso. Mas é isso mesmo, Kate, muito obrigado, viu? Pelo seu excelente comentário. Vocês são muito bons, eu estou muito animado com vocês, sinceramente. Tá bom? Efésios capítulo 4, nós já lemos, então não vou mais ler, onde está apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Todos aqui são dons de ensino, tá bom? Todos. Mas apóstolos e profetas estão na base, tá? Evangelistas é um dom de ensino, onde o servo de Deus ou a serva de Deus, tá bom? Porque tem irmãs que têm o dom também de serem evangelistas. Eles também eles ensinam, são professores, tá bom? Pastores, mestres. Ou seja, todo irmão que Deus levanta para cuidar do rebanho, necessariamente ele precisa ensinar, tá bom? Ele precisa ensinar. Agora, nem todo mestre, às vezes, tem o dom para o pastoreio. É isso que eu quis mostrar naquela hora. Ok? Vamos avançar. Ficamos bastante tempo aí, mas vamos avançar. 1 Pedro 4, de 9 a 11. É uma outra lista importante para nós. Vamos abrir essa lista. Por que ela é importante? Porque ela vai falar de alguns dons e também do propósito dos dons. Tá bom? Do propósito. Essa daqui a gente vai ler também, que é muito importante para nós. Abra sua Bíblia, tá bom? 1 Pedro, capítulo 4, de 9 a 11, diz o Senhor: sejam mutuamente hospitaleiros. Você tem esse dom? Eu conheço muitos irmãos que têm esse dom. Hospitalidade, não é? Sem reclamação. Sem reclamação. Se vai receber alguém na sua casa, mas vai ficar preocupado porque sujou o chão, porque aí é melhor não receber as pessoas. Não é? Minha irmã, eu tenho uma irmã que ela tem o dom de hospitalidade, mas ela gosta de limpeza. Mas isso não impede-a de receber muitas pessoas na sua casa. É bom, né? Mas ela gosta de limpo.
Então, eu imagino que quando a gente sai, ela já vai limpar tudo, né? Para deixar tudo do jeito que ela gosta. Mas ela tem o dom, ela gosta de receber, nossa, muitas pessoas na casa dela, tá bom? Enfim. E ela não reclama, ela é sempre alegre, né? Sempre alegre, tá bom? Nunca reclama. Então, não pode reclamar. Continuando. Cada um exerça o dom que recebeu, para quê? Mais uma vez, para servir outros. O dom não é para promover o Edivaldo. Deus não deu o dom para mim, para que eu me sinta melhor do que outra pessoa. Se isso acontecer, Deus vai cortar as minhas pernas, até eu aprender a ser humilde e respeitar as pessoas como imagem e semelhança dele. Você entende essa expressão, cortar as pernas, né? É cortar o orgulho, tá bom? Se Deus for cortar a minha perna cada vez que eu fico orgulhoso, aí eu não tinha perna já faz tempo, né? Então já tinha ficado sem perna faz tempo. Mas Deus corta o orgulho da gente. E o meu ele já cortou, graças a Deus. Bom, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Olha que beleza. Se alguém fala, olha que beleza. Faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, mais uma vez o dom de servir, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Tem que falar bem forte o amém, para você mostrar que está entendendo que o dom que você tem, o dom que eu tenho, é para a glória de Deus. Tá bom? Espero que você fale o amém bem forte. Oh, amém, Kate. Você conseguiu entender o que eu estava dizendo? Maravilha, gente. Eu vou falar sobre isso no final do nosso curso. Espero que ajude você. Tá bom? Bom, agora você tem aí a lista de dons. Olha aí, olha. Enfim, dependendo da contagem, você vai chegar a 24 dons. Ou 21. De repente você vai dizer assim, esse aqui não aplica hoje. Enfim. Mas pelo menos 21 dons, eles são reconhecidos. Na lista aí, eu contei 24, tá bom? Contei 24. Alguns desses dons são milagrosos e possivelmente outros não, ok? Possivelmente outros não são assim milagrosos. Mas alguns são milagrosos. Enfim. Agora, como os dons milagrosos do Espírito Santo foram transmitidos? Como que esses dons eles foram transmitidos por Deus para que a igreja ela continuasse a crescer e fosse edificada no fundamento dos apóstolos e profetas do Novo Testamento? É isso que nós vamos ver depois do nosso café, do nosso delicioso café, o último café, antes da gente terminar o nosso curso. Tá bom? Então, que Deus te abençoe, que você tome um bom café e a gente vai voltar para a segunda parte da nossa lição. Olá, pessoal. Edivaldo, mais uma vez. Estamos juntos para dar continuidade no nosso curso. Terminamos a parte 2 da nossa lição e quero incentivar você a dar continuidade assistindo a próxima parte, a fim de que nós possamos continuar crescendo juntos na graça e no conhecimento do nosso amado Jesus. Que o Eterno te abençoe e te guarde.
Aleluia, aleluia. Em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor.